Temos uma notícia triste hoje para o mundo da música. A cantora Natalie Cole, que se juntou ao seu legendário pai em um dueto incomum e inesquecível, acaba de falecer. Natalie Cole, filha do grande cantor e ator Nat King Cole, também se tornou uma lenda da música. A Natalie Cole era uma estrela. Uma das melhores coisas para mim era a interpretação dela quando cantava. Com seu tom aveludado de jazz, ela vendeu mais de 30 milhões de álbuns pelo mundo todo. Em termos de estrelas da música do século XX, a Natalie Cole é com certeza uma das maiores. Com uma carreira de quase meio século, ela ganhou inúmeros prêmios, incluindo 9 Grammys. Não tinha como conhecer a Natalie e não se apaixonar. Mas com o estrelato veio um terrível vício. Esse foi o ápice da batalha entre ela e as drogas. Além de problemas constantes de saúde. Qual é o tratamento para isso? Aí o médico falou, talvez que não. Na véspera do ano novo, em 2015, Natalie Cole, com o filho Robbie ao seu lado, morreu num hospital de Los Angeles. Ela tinha 65 anos. Posso ver que 3 meses antes de sua morte, a Natalie ainda estava se apresentando em grandes shows e estádios pelo mundo todo. E ela ainda tinha vários outros shows agendados pelos Estados Unidos. Então, o que aconteceu no corpo dela para ela ir dessa grande turnê planejada pelo país ao falecimento em poucos meses? Autópsia de famosos. Natalie Cole. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense e o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Durante seus 20 anos de carreira, ele já realizou mais de 4.000 autópsias, sempre trabalhando junto de autoridades policiais para investigar mortes misteriosas. Eu analisei todo o histórico médico da Natalie e todas as matérias encontradas após a morte dela. Isso acabou me dando pistas sobre como ela viveu e eu espero que isso me ajude a apontar o motivo para essa grande cantora ter morrido de repente. 29 de agosto de 2015, 9h30 da noite. East Hampton, Long Island. 4 meses antes de sua morte. Uma plateia lotada espera. Natalie Cole. Natalie, de 65 anos, é a atração principal de um evento beneficente. Mesmo com uma fortuna de 5 milhões de dólares, ela continua se apresentando. Mas esta noite, ela faz seu público esperar. De acordo com relatos, quando ela finalmente sobe ao palco, ela parece confusa e desorientada. Essa é para vocês. E falta a energia característica de suas apresentações. De acordo com relatos daquela noite, a Natalie estava muito magra e parecia fraca e debilitada. A primeira coisa que preciso fazer é descobrir o que ela estava fazendo antes do evento. E posso ver que ela tinha acabado de voltar de uma turnê no Sudeste Asiático. É comum que ocidentais sofram de diarreia do viajante, que é causada por bactérias, parasitas ou por vírus. Os sintomas incluem dores de estômago, vômito e febre, o que pode ter causado sua aparência frágil. Há mais indícios de que Natalie estava doente ao voltar do Oriente. Estas imagens foram gravadas no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Apenas 10 dias antes do evento beneficente nos Hamptons. Ela havia acabado de voltar de Manila após uma turnê de 1 semana. Ao ser abordada pelo cinegrafista, a empresária de Natalie diz que seu estado é por causa da longa viagem. Aí, Natalie, como foi a viagem? Por favor. Oi! Foi uma viagem de 16 horas. Eu entendo. A Natalie estava obviamente cansada. E o jet lag pode ter tido um papel no estado dela. Mas essa debilidade dela me preocupa. É possível que ela tivesse com uma infecção mais séria, como malária ou dengue. Mas ao checar os registros médicos, eu vejo que não há nenhum registro dessas doenças. Então, não sei o que estava acontecendo no corpo dela.
Natalie Cole nasce em Los Angeles em 6 de fevereiro de 1950, filha da cantora Maria Hawkins e da lenda da música Nat King Cole. Ela cresce numa área exclusiva de Los Angeles chamada Hancock Park. Natalie descrevia sua família, os primeiros afro-americanos a morarem na área, como os Kennedys negros. Apesar da sua infância privilegiada, Natalie descobre que ter o nome do seu pai nem sempre é uma vantagem. Foi difícil para ela. Ela queria ser a Natalie Cole, não a filha do Nat King Cole. Nat King Cole é considerado um dos maiores cantores do mundo. Sua voz é reconhecida por milhões de pessoas. Mas ele morre de câncer no pulmão quando Natalie tem apenas 15 anos. É um grande choque, intensificado por um relacionamento conturbado com a mãe. Ela estuda para ser médica, mas acha irresistível o encanto de se apresentar. Na faculdade, contra a vontade da mãe, ela começa a cantar em clubes e bares locais. Mas, para o seu desânimo, ela é sempre taxada como a filha de Nat King Cole. Então, Natalie decide passar longe do estilo musical do pai. Ela fez o que seria natural, que é fazer algo bem diferente. Então, quando ela começou, era uma coisa meio R&B, pop, com um toque de rock clássico em algumas coisas, gospel, tipo tudo, menos jazz. Em 1975, ela grava seu primeiro single, This Will Be, e ganha 2 Grammys, incluindo o de Artista Revelação. A grande questão para mim é a música dela. Não tem nada igual, o timbre, o tom, a interpretação era muito legal, porque ela podia cantar com força e alto e também de forma mais suave, calma. Ela vende mais de 30 milhões de álbuns pelo mundo. Em 1978, ela se torna a primeira cantora a conseguir 2 discos de platina em anos consecutivos. Ela era a maior estrela do mundo naquele momento. Era um sucesso. Mas é quando ela se distancia do rhythm and blues e do pop e vai para o jazz no começo dos anos 90 com o álbum Unforgettable with Love que ela confirma seu sucesso. Seu dueto virtual com o pai na música título do álbum vende 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos e leva o Grammy de melhor música. Acho que foi um lindo ciclo completado quando ela fez aquele projeto com o pai. Dava pra ver de onde veio aquela genética, dava pra ouvir ele nela. – 29 de agosto de 2015, 10 da noite, East Hampton, Long Island, 4 meses antes de sua morte. Natalie termina sua pequena apresentação de 5 músicas. Um antigo amigo, o repórter Roger Friedman, encontra com ela nos bastidores. Ele está preocupado com sua aparência e sugere que ela vá ao médico. Natalie concorda. De acordo com o repórter, ela declarou: "Estou com vários problemas no meu sistema imunológico." Ela também disse que estava com dificuldade para se alimentar. Mas há indícios de que os problemas de saúde de Natalie venham desde antes da turnê da Ásia, como seu amigo Peabo Bryson relembra. A última vez que estivemos juntos foi naquele ano, em agosto de 2015. Ela parecia bem doente. Depois da apresentação, sentamos para conversar. Ela disse: "Eu não estou comendo mal, mas a comida não fica." Os sintomas da Natalie sugerem que ela poderia ter alguma doença, como gastrite crônica. Isso acontece quando as paredes do estômago se inflamam, causando dor e perda de peso. Isso pode ocorrer por problemas no sistema imunológico. Mas com tratamento e dieta certas, ela teria uma recuperação completa. Mas eu posso ver pelo próprio relato da Natalie que havia alguma coisa no seu passado que poderia estar por trás disso. Outubro de 2015. Centro Médico Cedars-Sinai, Los Angeles. 3 meses antes de sua morte.
Natalie chega no hospital. Sua saúde está se deteriorando. Ela é forçada a cancelar uma série de apresentações, incluindo um grande show no Disney Hall em Los Angeles na véspera de Ano Novo. Os médicos fizeram exames para tentar explicar essa deterioração. Mas analisando o passado da Natalie, eu consigo encontrar uma possível causa para sua saúde em declínio: o seu histórico de abuso de drogas. Natalie começa a usar drogas no seu último ano da Universidade de Massachusetts em 1972. Longe da proteção que tinha em Hancock Park, ela é exposta aos movimentos Black Power e Flower Power. A Natalie cresceu em um bairro branco que era muito privilegiado. Aí ela foi para uma universidade e percebeu que os afro-americanos, pessoas como ela, não tinham tantos privilégios. Todas as coisas que ela levava como certeza, quem ela era, o que ela tinha, no que ela acreditava, ela começou a reavaliar tudo isso. E isso a levou para um caminho bem sombrio. Quando David Nathan a conhece em Nova York, no verão de 1975, Natalie já está viciada em drogas. Deu para perceber que ia um pouco além da maconha. Ela usava cocaína, com certeza. O vício de Natalie em cocaína fica evidente para Peabo Bryson quando eles se juntam para gravar um álbum no final dos anos 70. Se você tá no meio de uma gravação e a pessoa sai a cada 20 minutos e depois volta toda alegre... bom, não precisa ser um gênio para descobrir o que tá acontecendo, não é? Natalie confessa o uso de drogas. E sua paixão pela cocaína Freebase lhe rende o apelido de Base Queen. Será que o passado de Natalie veio assombrá-la nos últimos meses de vida? Os sérios problemas com o abuso de drogas indicam que a Natalie flertou com a morte em diversas ocasiões. A cocaína Freebase é uma cocaína modificada, feita para ser fumada e não cheirada. O vapor denso é inalado pelos pulmões e entra instantaneamente na corrente sanguínea, dando uma sensação de euforia mais intensa ao usuário. O uso de cocaína a longo prazo pode levar a uma doença cardíaca conhecida como miocardiopatia. As paredes das câmaras do coração ficam distendidas, engrossadas ou enrijecidas. Isso afeta a sua habilidade de bombear sangue pelo corpo, o que pode levar a convulsões, derrames e infartos. Mesmo continuando no topo das paradas com grandes sucessos como Mr. Melody, quando o jornalista David Nathan vê Natalie em um clube de Los Angeles em 1978, ele percebe que a cocaína está cobrando seu preço. Nós estávamos nos bastidores depois do show e, sabe, conversando com todo mundo. E aí essa mulher veio até mim. Eu olhei para ela. Eu não sabia quem era, mas era só pele e osso. E ela estava fora de si, ela estava doidona. E ela tinha um cheiro muito ruim, todo mundo nos bastidores estava tentando evitar ela. E eu vi que era a Natalie Cole. Eu fiquei realmente em choque. Os amigos dela especulam sobre a causa desse vício em drogas. Eu acho que ela sofria... de todas as pessoas e de todas as coisas, ela sofria de falta de autoconfiança. Se sentir uma fraude é algo que sempre ouvimos de pessoas que têm muito sucesso. Ela tinha que pensar se ela não se sentia assim só porque falaram pra ela por tantos anos que ela só tinha chegado lá por ser filha do pai dela. Em 1982, de acordo com amigos, Natalie chega ao fundo do poço. Quando a vi, eu fiquei bem chocado com a aparência física dela. Por causa do que ela estava usando naquela época. De drogas. Eu não estava acostumado a ver ela tão magra. Eu acho que foi o momento que ela realmente queria ajuda. Foi um pedido de socorro. Em 1984, Natalie vai para a reabilitação. Ela comenta sobre o exato momento em que sua vida começou a mudar. Eu era uma pessoa muito irritada e problemática. E aí, algo aconteceu. Eu odiava estar lá. E tinha medo de sair. O que era exatamente o que eu precisava.
A Natalie chegou a apresentar alguns sintomas do uso de cocaína a longo prazo, como, por exemplo, a perda de peso significante. Mas eu não acho nenhum indício de uma recaída após 1984. Ela estava limpa há décadas. E parece que ela conduzia um estilo de vida saudável. Danos a longo prazo em órgãos como o coração e os pulmões, como resultado direto do uso de cocaína, são improváveis. Então, o que causou sua morte ainda é um mistério para mim. Novembro de 2015. Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles. Aproximadamente 2 meses antes de sua morte. A saúde de Natalie ainda causa preocupações. Ela está no hospital há quase 1 mês. De acordo com os amigos da Natalie, enquanto ela estava no hospital, um stent foi colocado nela. É preciso uma pequena cirurgia para inserir o stent, que é um tubinho de arame para tratar artérias fracas ou estreitas. Então eu estou procurando por pistas que expliquem por que ela sofreu esse procedimento e por que ela ficou tanto tempo no hospital. Analisando o histórico médico da Natalie, eu vejo aqui que em 2008 ela foi diagnosticada com uma doença muito perigosa. Fevereiro de 2008, Los Angeles. Natalie está num estúdio gravando as faixas de seu novo álbum Still Unforgettable. Este outro sucesso da música norte-americana renderia a ela mais um Grammy. No meio de uma música, o celular de Natalie toca. Sua assistente atende a ligação e interrompe a gravação. É o médico de Natalie. Alô? É ela? O quê? Hã? 2 anos depois, Natalie revela o motivo da ligação. Ele disse, eu tô meio preocupado com alguns números que vi aqui, quero que vá ao nefrologista, que é um médico de rins. Eu fui e ele me disse para eu ir num médico de fígado. Algumas semanas depois, Natalie visita o especialista em fígado, o Dr. Graham Wolf, para ver os resultados de seus exames. As amigas próximas, Benita Hill Johnson e Tamara Engelstein, estão com ela. O diagnóstico do Dr. Wolf pega as 3 de surpresa. Em fevereiro de 2008, ela é diagnosticada com hepatite C. A hepatite C é causada por um vírus transmissível que ataca principalmente o fígado. O vírus pode ser transmitido por transfusões de sangue, tatuagens e o compartilhamento de agulhas. Então, eu preciso descobrir quando e como ela contraiu esse vírus. Natalie é forçada a admitir um capítulo sombrio de seu passado. Eu estava saindo com um cara que era viciado em heroína e eu não sabia. Até que um dia saímos com um monte de gente que enfiava agulhas nos braços. E em vez de fazer o certo, em vez de, sei lá, eu virar as costas e dizer, não quero fazer parte disso. Eu falei, o que é isso? Deixa eu ver também. Naquele dia foi a primeira vez que usei heroína. E aí eu acabei viciando depois de uns 6 meses. 1975, Harlem, Nova York. Natalie está em uma área de tráfico de drogas. Ela rapidamente vai de cheirar heroína para injetar a droga. Ela tem várias overdoses. Em uma ocasião, ela só escapa da morte graças à intervenção de outro usuário que, ao perceber que ela sofreu uma overdose, injeta uma solução salina. Mas Natalie coloca sua vida em risco regularmente. Numa época em que doenças transmissíveis ainda eram desconhecidas, ela compartilha agulhas com outros viciados.
Está claro que a Natalie contraiu esse vírus na época em que ela injetava heroína em meados dos anos 70. Mas a hepatite C pode ficar inativa por décadas. Ou seja, ela viveu com esse vírus por mais de 20 anos antes de receber tratamento para ele. Algumas vezes, não há nenhum sintoma até o fígado já estar completamente comprometido. Eu tinha uma saúde ótima. Eu venho trabalhando, sei lá, que nem doida pelos últimos 10 anos, provavelmente. Eu não tinha sintomas. Enquanto a Natalie não tomava medicamentos para o vírus, ela corria o risco de desenvolver uma cirrose, que é quando um tecido cicatricial substitui o tecido saudável, fazendo com que o fígado pare de funcionar. Não pode ser revertido e isso pode ser fatal. Ao descobrir que vivia com esse vírus há quase 3 décadas, Natalie fica ansiosa para descobrir se alguma coisa poderia ser feita. Qual é o tratamento para isso? Aí ele falou, talvez químio com interferon. E perguntei o que aconteceria se eu não fizesse, afinal já fazia 25 anos. Bom, ele disse que uma hora eu ia começar a ficar muito doente. Não foi um diagnóstico muito agradável. Então isso foi em fevereiro. Em maio, eu comecei o tratamento. O tratamento costuma envolver uma injeção uma vez por semana por até 48 semanas. O interferon é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo humano. Ela é liberada em grande quantidade quando enfrentamos um vírus. Por motivos desconhecidos, um vírus no fígado costuma ser invisível para o sistema imunológico. Esse tratamento, em forma de quimioterapia, fornece mais interferon, o que ajuda o corpo a distinguir as células infectadas pelo vírus das não infectadas, podendo assim destruir as que estão infectadas. Só que o excesso de interferon causa sintomas como febre, dores musculares e fadiga. Isso é chamado de efeito antiviral. Natalie conhece bem os terríveis efeitos colaterais do interferon. Seu irmão Kelly passou por esse tratamento antes de morrer de AIDS em 1995. Mas na primavera de 2008, o fígado de Natalie já está num estágio avançado de deterioração. Ela não tem escolha a não ser começar a quimioterapia. Junho de 2008. Clube de Jazz Blue Note, Tóquio, Japão. Natalie está em seu camarim se preparando para uma apresentação. Mas a quimioterapia tem um impacto devastador sobre ela, como ela mesma explica futuramente. Eu fui para o Japão contra a vontade da minha família, enquanto estava no meio do tratamento. Eu estava fazendo químio. Eu tinha perdido uns 11 quilos. Eu estava numa cadeira de rodas. Eu ficava enjoada todo santo dia, por uns 7 meses. Mas posso dizer que foi uma grande experiência tentar fazer 14 shows numa cadeira de rodas. Eu consegui fazer 10. É desgastante, são 2 shows por dia. Tudo que ela podia fazer era comer e dormir. E tentar acordar com um corpo um pouco descansado. Isso acaba com a saúde. Determinada a fazer seus shows, Natalie tem que subir ao palco com sua cadeira de rodas. A químio é um tratamento desgastante, mas as chances de ter sucesso em acabar com o vírus são altas. E o histórico médico da Natalie não indica que o fígado tenha sido responsável por sua morte. Porém, eu posso ver que o interferon usado para tratar o vírus teve outro efeito devastador no corpo dela. Uma notícia triste para o mundo da música. A cantora Natalie Cole faleceu. Em 31 de dezembro de 2015, a vida e a carreira da lenda da música, Natalie Cole, terminam num hospital de Los Angeles. O renomado patologista forense Dr. Michael Hunter está investigando sua morte repentina. A Natalie tinha um histórico de abuso de drogas, mas eu já descartei seu vício em cocaína como a causa para a rápida deterioração de sua saúde. O Dr. Hunter acredita que os exames médicos feitos 7 anos antes de Natalie morrer podem trazer alguma luz.
Em fevereiro de 2008, ela foi diagnosticada com hepatite C. Novembro de 2015, Centro Médico Cedars-Sinai, Los Angeles. Aproximadamente 2 meses antes de sua morte. Os médicos estão analisando os raios-x de Natalie. Ela está retendo líquido, especialmente nos pulmões, e a pressão está causando dor. O Dr. Hunter acredita ter encontrado a raiz do problema. O relatório mostra que a Natalie sofria de glomeruloesclerose segmentar e focal. A GESF é uma doença crônica dos rins. Os glomérulos, pequenos filtros nos rins, são danificados e não conseguem mais desintoxicar o sangue. Esses danos nos rins parecem ser do tratamento com interferon. E a Natalie teve que começar a fazer diálise para sobreviver. Na diálise, o paciente é ligado a uma máquina através de um cateter no peito que retira sangue e bombeia sangue limpo de volta para o corpo. O tratamento costuma levar mais de 3 horas e é necessário 3 vezes por semana. Esse tratamento também cobra o seu preço, como David Nathan vê quando Natalie visita Londres em 2009. Minha irmã ia com ela todos os dias e ficava sentada lá com ela enquanto fazia diálise. Ela ficava muito incomodada, fisicamente incomodada. Mas ela sabia que isso era necessário para ela sobreviver. Eu posso ver que 1 ano após começar a diálise, a Natalie recebeu um transplante duplo de rins. Ela não precisava mais das terríveis sessões de diálise. Porém, um transplante duplo de rins tem seu próprio risco. A maioria das complicações ocorre nos primeiros meses após receber os novos órgãos. Mas os relatos de testemunhas me mostram que nos meses seguintes à cirurgia, a saúde da Natalie parecia estar boa. A vez seguinte que eu vi a Natalie foi em Los Angeles. Depois que ela fez o transplante de rins, ela estava se sentindo melhor, muito melhor. Ela sentia que estava se recuperando de novo e que as coisas estavam indo bem. A taxa de sucesso de um transplante de rins é alta. A expectativa média de vida do órgão é de 12 anos. Então, tendo isso em mente, é improvável que ela tenha tido uma falência renal. Porém, a Natalie teria que tomar medicamentos imunossupressores para o resto da vida dela. Medicamentos imunossupressores são cruciais para evitar que o corpo produza anticorpos que ataquem os novos órgãos. Mas o problema é que esses anticorpos também combatem as infecções. Então, será que anos tomando esse medicamento cobrou um preço alto da Natalie? Será que sua imunidade baixa sucumbiu a uma infecção que o corpo dela não conseguiu enfrentar? Dezembro de 2015. Centro Médico Cedars-Sinai, Los Angeles. Aproximadamente 3 semanas antes de sua morte. Natalie está sofrendo de uma forte dificuldade para respirar. Mas, de acordo com amigos, esses problemas respiratórios a incomodam há mais de 1 ano. Foi no verão de 2014, no Festival de Jazz North Sea, na Holanda. Eu me lembro de entrar no camarim e ver como ela estava debilitada. Ela parecia bem doente. Eu fiquei chocada. Na verdade, meus olhos encheram de lágrimas, mas tentei esconder isso dela. A saúde de Natalie não a impede de subir ao palco. Mas se apresentar é difícil. Ela parecia bem naquela noite, mas não era a Natalie que eu conhecia. Entre uma música e outra, ela ia até a lateral do palco para tomar um pouco de oxigênio. Então eu sabia que ela estava lutando. A Natalie estava com dificuldade para respirar por quase 1 ano antes de morrer. A falta de ar pode afetar pacientes de transplantes de rins e costuma ser resultado de uma infecção. Mas eu vejo aqui uma pista que pode me explicar um pouco melhor por que ela estava no oxigênio. 10 de fevereiro de 1981, Hotel Hilton, Las Vegas. Um incêndio começa no 8º andar.
Mas a equipe de Natalie fala para ela continuar em sua suíte no 24º andar. Às 8h45 da noite, pedem para Natalie deixar o prédio imediatamente. Hóspedes presos tentam desesperadamente chamar a atenção dos bombeiros enquanto o fogo se alastra pelo hotel. Mas quando Natalie, junto com seu guarda-costas Nate Bowman, tentam escapar, eles são impedidos pela fumaça densa. Eles são forçados a voltar para o quarto cheio de fumaça e aguardar socorro. Os bombeiros vão ao seu encontro e os retiram em segurança. 8 pessoas morrem nessa tragédia e mais de 200 ficam feridas, a maioria por inalação de fumaça. A inalação de fumaça pode causar danos no corpo pela simples asfixia, que é a falta de oxigênio. 2 agentes na fumaça podem causar danos: o monóxido de carbono, assim como partículas minúsculas de fuligem. Essas partículas minúsculas conseguem viajar pelo trato respiratório, chegando até os pulmões. Inalar fumaça causa irritação respiratória e falta de ar. Os médicos na época disseram que ela estava bem e provavelmente devem ter procurado por danos nos pulmões, mas é possível que houvesse algum dano no pulmão dela que não foi detectado. 25 de dezembro de 2015, Centro Médico Cedars-Sinai, Los Angeles. 6 dias antes de sua morte. A dificuldade para respirar de Natalie ainda é séria e ela é forçada a ficar no hospital sob observação. Apesar de seu estado, Natalie está bem o bastante para passar o Natal, sua época favorita do ano, com a família. De acordo com a família, ela diz a todos o quanto os ama. Mas poucos dias antes do Ano Novo, o estado de Natalie piora drasticamente. A certidão de óbito revela um choque séptico e cardiogênico. A parte séptica indica que ela pode ter contraído uma infecção enquanto estava no hospital, que fez com que ela entrasse em choque. O coração da Natalie parou de bombear sangue pelo corpo de repente. Isso acontece por causa de uma circulação inadequada do sangue conforme o coração não bombeia direito e a pressão sanguínea cai a níveis perigosamente baixos. Ela tem uma parada cardíaca. A equipe médica consegue ressuscitar Natalie, mas o seu estado está extremamente debilitado. 31 de dezembro de 2015. Às 9h26 da noite, o coração de Natalie para de novo. A notícia de sua morte é dada no dia seguinte. Temos uma notícia triste hoje para o mundo da música. A cantora Natalie Cole, que se juntou ao seu legendário pai em um dueto incomum e inesquecível, acaba de falecer. Eu fiquei bem chocado, porque a minha impressão é de que ela tinha esperança, de que talvez ela fosse superar tudo isso e as coisas voltariam a ficar bem de novo. Eu não consegui acreditar. Como assim a Natalie Cole acabou de morrer? Foi totalmente do nada e foi muito difícil. Eu não consegui acreditar que nunca mais eu iria vê-la. O Dr. Hunter acredita que o transplante de rins de Natalie sem dúvida teve um papel em sua morte. Os medicamentos imunossupressores para os rins a colocaram sob um grande risco de infecção. Mas analisando melhor o complexo histórico médico da Natalie, eu acredito que o verdadeiro motivo para a morte dela está em outra coisa.
Na noite em que Natalie, de 65 anos, morreu, ela tinha um show de Ano Novo agendado no Disney Hall em Los Angeles. O Dr. Hunter acredita ter descoberto o mistério por trás dessa morte repentina. Eu posso ver que em 2010, um ano após o transplante de rins que salvou sua vida, a Natalie foi diagnosticada com hipertensão arterial pulmonar. A HAP é uma doença rara que afeta as artérias pulmonares que levam o sangue do coração para os pulmões para receber oxigênio. Essas pequenas artérias se estreitam, restringindo o fluxo sanguíneo. Isso força demais o coração. O corpo não consegue o oxigênio necessário, o que causa fadiga e falta de ar. Isso explica os sintomas que a Natalie estava sentindo. Não há cura para a HAP. E a expectativa média de vida é de apenas 5 anos. Mas, com uma medicação certa e cirurgia, a expectativa de vida pode ser estendida por vários outros anos. Natalie responde bem à medicação por vários anos. Mas, junto com a cirurgia e a medicação, também é recomendado períodos adequados de descanso. Algo que o trabalho intenso de Natalie às vezes não permite. No outono de 2014, Natalie vai de Los Angeles para Nova York para gravar uma música para o álbum autofinanciado de Terry Lyne Carrington. Quando ela chegou no estúdio para gravar Come Sunday, ela com certeza estava bem doente. Dava para ver que ela não estava se sentindo bem. Ela estava muito fraca, com dificuldade para respirar. Sinceramente, eu não sabia se ela ia conseguir gravar a música. Mas, por algum milagre, depois de meia hora, ela voltou à vida. A voz dela estava boa de novo e aquela gravação ficou linda. 3 meses antes de sua morte, Natalie estava fazendo uma turnê pela Ásia. Ela estava indo para Malásia e para as Filipinas. Com vocês, Natalie Cole! Talvez ela estivesse se esforçando um pouco demais. Essas imagens de um show de Natalie nas Filipinas, gravadas por um fã, mostram que ela precisava de ajuda para andar pelo palco. Eu acho que quando você já está fraco e força demais o seu corpo, você acaba acelerando a sua morte. Ela tem que ficar sentada durante toda a apresentação. Oi, Natalie, Por como ali foi a é melhor. viagem? Me leva lá. Quando ela volta de viagem no dia seguinte, seu estado parece estar piorando. Natalie Cole, sou seu Ainda fã. assim, ela encontra forças para se apresentar no evento beneficente. Quando se é uma pessoa criativa, você tem que ser criativo, você não tem escolha. E eu sinto que ela acreditava nisso e por isso ela persistia. Apesar da agenda cansativa de Natalie, o Dr. Hunter acredita que isso não contribuiu para sua morte. Contanto que ela se sentisse fisicamente capaz, não havia motivos para que ela não continuasse a se apresentar. Ela demonstrou uma força notável e muita energia para se apresentar por tanto tempo. Eu acho que se apresentar e cantar era o que dava para ela energia. Eu acho que era uma fonte de positividade para ela. Então acho que em vez de gastar energia, ela recebia mais energia. Ela recebia dos fãs, recebia da criatividade. E eu acho também que ela precisava fazer isso da maneira dela para se sentir positiva e enfrentar esses problemas. Mas o fato é que a HAP é uma doença progressiva. E, inevitavelmente, até tarefas comuns, como andar, se tornam impossíveis. O Dr. Hunter acredita que finalmente juntou todas as pistas para explicar o que aconteceu na noite em que Natalie morreu. Por fim, as artérias pulmonares bloqueadas causaram uma parada cardíaca. O ventrículo direito não conseguia bombear sangue o suficiente para os pulmões, e fluidos se acumularam ao redor dos órgãos vitais. Quando a infecção a levou a um choque séptico, seu coração rapidamente parou e ela teve uma parada cardiorrespiratória.
O fluxo de sangue para os órgãos vitais cessou. Durante suas longas e árduas batalhas por sua saúde, Natalie continuou perseguindo sua paixão bravamente. Ela se apresentava pelo mundo todo. E, como disse várias vezes, tinha sorte de estar viva. Esse é um caso extremamente complexo. E ao analisar o histórico médico da Natalie, é incrível ver pelo que ela passou. E o efeito dominó criado por cada condição médica dela. A Natalie deu uma grande reviravolta na vida nos anos 80, se livrando do vício em diversas drogas. E isso não é uma coisa fácil. Mas seus 3 anos usando drogas intravenosas resultaram numa hepatite C, que a levou a desenvolver CESF e a uma falência renal, necessitando de um transplante duplo de rins e o uso de imunossupressores. Isso a deixou suscetível a uma infecção que fez seu estado piorar rapidamente. Porém, foi a HAP, uma rara e progressiva doença pulmonar, que acabou a matando. Ela era uma guerreira que lutou até o último segundo, mesmo da última vez que ela foi pro hospital. Ela lutou até o fim. Todos se juntam na igreja West Angeles de Deus em Cristo em Los Angeles para dizer adeus a Natalie. A cerimônia é marcada por homenagens tocantes de amigos famosos, incluindo Stevie Wonder e Smokey Robinson. Algumas pessoas sobem no palco e você sente que está na presença de uma estrela. Com a Natalie era assim, você sentia que o palco era dela e ela comandava o show. A coisa mais fantástica da Natalie Cole é a amplitude do legado musical que ela deixou para trás, que literalmente vai do R&B ao pop. Então, o legado dela realmente transcende os gêneros. Ela sobreviveu a todos os seus demônios. Ela enfrentou todos eles e terminou como uma grande vencedora. Um grande exemplo para nós. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.